Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula da Escola de Missões. O tema de hoje, como vencer o medo de testemunhar. Na última aula presencial, tivemos um momento muito especial quando fizemos de maneira prática a exemplificação do que significa, de fato, o discipulado e como a igreja pode crescer de maneira exponencial. Bom, no tema de hoje, como vencer o medo de testemunhar, eu quero começar contando uma história simples de um casal. Eles eram um rapaz tímido que não gostava de falar com as pessoas. Ele participou então de um seminário de multiplicação espiritual e ele tomou a decisão de testemunhar. Lembram vocês o que é testemunhar? Aprendemos esse conceito da maneira correta na última aula. Ele e a esposa passaram então a visitar os lares, orar pelas pessoas, começaram a distribuir literatura e também passaram a ministrar estudos bíblicos. Ele estava ciente que nunca seria um pregador eloquente, mas sabia que poderia experimentar o reino de Deus do jeito que Deus lhe permitia, através dos seus dons. Então, através do movimento missionário, ele venceu a timidez e, ao longo de 10 anos de trabalho ensinando a Bíblia a outras pessoas e dirigindo classes bíblicas, esse casal teve a alegria de ver mais de 100 pessoas sendo batizadas, embora haja muitas justificativas para a falta de envolvimento. A maior de todas elas, sem dúvida alguma, é o medo. O medo está relacionado às emoções e é engatilhado com a presença do desconhecido. Para vencer o medo é necessário proatividade, tendo iniciativa de encarar a situação que gera desconforto e temor. O estudo de hoje nos desafia a vencer o medo. Sempre há um ajuntamento de pessoas, nós então encontramos alguns tipos diferentes delas. O primeiro grupo são as pessoas automotivadas. Os automotivados são aquelas pessoas que naturalmente já são comprometidas, elas têm alto nível de engajamento, elas não dependem de motivação externa. O segundo grupo de pessoas são aqueles que nós chamamos que possuem baixo nível de motivação. São pessoas que já foram comprometidas no passado, mas estão agora desmotivadas. Elas precisam ser desafiadas, visitadas e treinadas. Terceiro grupo são as pessoas desconfiadas. Essas pessoas estão em estágio de observação, constante observação. Elas acabam até se envolvendo, mas lá no meio do processo. Elas costumam se motivar com grandes projetos, coisas bem diferentes. O quarto grupo de pessoas são aquelas que estão ou são limitadas pelas circunstâncias. São pessoas que estão inseridas em circunstâncias muito complicadas, às vezes um problema pessoal, um problema relacional. Bom, essas pessoas, elas são muito difíceis de serem alcançadas para se envolverem na missão. E o quinto grupo é o grupo formado por aqueles que são consumidores. Na igreja, nós sempre encontramos pessoas assim. Elas se recusam a envolver-se em qualquer tipo de atividade ou proposta missionária. Essas pessoas estão limitadas a frequentar os cultos de adoração e os programas. Normalmente, as pessoas olham para nós com cara de não estou nem aí, ou que pessoa chata, não vou me envolver. Normalmente essas pessoas se levantam na hora mais importante, crucial do apelo. Essas pessoas sempre existirão na igreja. O sexto e último grupo é o grupo das pessoas que são as medrosas, as tímidas. Elas até fazem evangelismo em grupo, elas acompanham uma dupla missionária, participam de pequenos grupos, elas até auxiliam prestativamente um líder. Essas pessoas se envolvem muito com a decoração, se envolvem com a música, às vezes com a recepção, mas elas não têm medo elas têm medo de testemunhar, elas não têm coragem de ir à rua para fazer alguma coisa. A pergunta que podemos fazer agora é por que muitos então não se envolvem no testemunho? O fato é que estudiosos em mobilização de pessoas afirmam que a maioria dos membros que se envolvem no evangelismo, elas vencem 4 temores. Primeiro temor, o medo de ser rejeitado. Essas pessoas não se importam com o que os outros pensam a respeito delas, não se importam com o que os outros vão falar, elas têm aquela motivação natural. O segundo medo é o de não saber o suficiente. Algumas pessoas acabam não se envolvendo porque, olha, eu não conheço tanto quanto o pastor, tanto quanto o ancião, tanto quanto aquele irmão mais experiente. O terceiro
são as pessoas que têm medo de ofender um amigo ou um parente. Bom, eu não vou falar da minha fé para que meu parente, meu amigo não se sinta ofendido. E o quarto e último são aquelas pessoas que têm medo de serem ridicularizadas ou perseguidas. Mas além desses motivos, podemos acrescentar ainda dificuldades em administrar o tempo, pessoas que não foram devidamente treinadas e capacitadas, pessoas que têm desconhecimentos dos seus dons espirituais, ainda há aqueles que têm ressentimento com alguém da igreja ou com a liderança, pessoas que passaram por experiências frustrantes, pessoas que não sabem o que fazer e como proceder, pessoas que mantêm pecados ocultos ou acariciados, ainda tem aqueles que têm pouco conhecimento doutrinário e acabam tendo muito medo mesmo de falar, porque podem ser desafiadas, pessoas que não foram devidamente convertidas, não passaram pelo processo de discipulado. Elas apenas foram convidadas ou desafiadas, até fizeram até mesmo um estudo bíblico que atendeu à sua necessidade cognitiva, mas elas não se sentem comprometidas com a pregação do evangelho. E por último, pessoas que têm uma visão negativa de si mesmas. São as pessoas que têm baixa autoestima. O pouco envolvimento no trabalho da igreja não deve ser visto como ausência de competência ou capacidade espiritual, porque todo crente é depositário da graça de Deus. A Bíblia, então, nos apresenta um remédio divino para vencer o medo, para vencermos também a dúvida e a incredulidade. Ao longo da palavra de Deus, encontramos homens e mulheres que foram chamados para uma missão. Todo chamado é acompanhado de uma palavra, de uma expressão de incentivo, como, por exemplo, não temas, eu serei contigo, são coisas que Deus fala para nós. Assim foi com Abraão, com Moisés, Josué, Isaías, poderíamos citar também Jeremias, Jonas, os discípulos. Deus sabe que o medo está impregnado na natureza humana. Nós temos medo da morte, do desemprego, da doença, da velhice. Temos medo da separação, da solidão. Por isso, ele sempre nos diz: não temas. Os estudiosos da Bíblia afirmam que a expressão não temas aparece na Bíblia 365 vezes. É exatamente uma vez para cada dia do ano. Quando nós olhamos para a experiência dos discípulos, nós vemos que a vida deles foi dividida em duas partes. Antes era uma coisa, antes do Pentecostes, e depois do Pentecostes. Entre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão, os discípulos lutavam com os gigantes do medo, da dúvida e também da incredulidade. João afirma que ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, logo depois da ressurreição de Cristo, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus estava ciente do poder do medo, que neutralizava os seus discípulos, por isso, antes de subir ao céu, deu aos discípulos a missão como um remédio para vencer o medo. E esse remédio também ajudaria a cada um deles a vencer a incredulidade e a dúvida. Depois do Pentecostes, os discípulos foram envolvidos com o poder do Espírito Santo e o medo foi transformado agora em ousadia e coragem. A história dos discípulos começou a mudar quando se dirigiram para o cenáculo. Descrevendo a experiência dos discípulos nessa ocasião, Ellen White escreveu: pondo de lado todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. A tristeza enchia o coração deles ao se lembrarem de quantas vezes o haviam mortificado por terem sido tardios de compreensão, falhos em entender as lições que, para seu bem, estivera buscando ensinar-lhes. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para o trabalho de salvar almas. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si, eles sentiam a responsabilidade que lhes cabia nessa obra de salvação de almas. Eles compreendiam que o Evangelho deveria ser proclamado ao mundo todo e reclamavam agora o poder de Cristo, o poder que Cristo havia prometido a eles. Mediante a cooperação do Espírito Divino, os apóstolos fizeram uma obra que abalou o mundo. O Evangelho foi levado a todas as nações numa única geração. Os especialistas dizem
que os três grandes problemas que o ser humano enfrenta têm a ver com a falta de iniciativa, informação, disciplina e o medo. É maravilhoso saber que, apesar das nossas limitações e imperfeições, fomos escolhidos para participar da grande missão de Deus de salvar o mundo perdido. O convite para participarmos da missão não é porque Deus não tem condição de alcançar o mundo. Deus sabe os benefícios que o crente recebe quando se une a Ele em missão. Todos os que estão empenhados na proclamação da verdade descobrem o verdadeiro sentido da vida, experimentam o poder de Deus, vencem o medo, fortalecem a fé, crescem em amor a Deus, sua palavra e ao próximo. O psiquiatra e escritor norte-americano Karl Menzer, que viveu quase 100 anos, prescreveu a seguinte receita para alguém que vencia ou para alguém que lutava com o medo e o desânimo. Tranque sua casa, vá para a parte mais pobre da cidade e demonstre amor às pessoas necessitadas. Não há razão para o temor. Jesus prometeu a todos que o aceitassem, aquele ide, prometeu o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, o que se deve fazer agora? Fazer como os discípulos e milhares de pessoas ao redor do mundo. Vocês devem aceitar o remédio divino contra o desânimo, o medo e a incredulidade. Eu espero que você seja muito feliz em seus empreendimentos missionários. Na próxima aula, a última, que vai ser, sem ser esse domingo agora, no outro domingo, nós faremos a nossa última aula presencial e vamos falar da nossa agenda de atuação junto aos nossos discípulos. Que Deus te abençoe ricamente, fique com Deus e até a nossa próxima aula.